É sucesso o tempo todo, é sucesso o dia inteiro. Rádio Ivoti. Olá você, muito, mas muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui na programação da Rádio Ivoti FM. A partir de hoje, estreia aqui na Rádio Ivoti FM um novo programa chamado Radar. Um programa será transmitido ao vivo pela emissora no 87.9 e também pela página do Facebook do jornal O Diário e também na Rádio Ivoti FM. Corre lá pro Facebook e acompanha porque estamos ao vivo também. Estou recebendo aqui nos estúdios meu colega de trabalho, Jason Consensi. Boa noite, Jason. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tu não sabe como eu tô feliz hoje de estrear esse programa ao teu lado, né? Sempre uma profissional incrível. Eu aceitei esse desafio porque tu estarias nele. Estaremos. Fico muito grato pela audiência que inicia esse novo ciclo aí, né, Ju? E agradecer também ao delegado que aceitou fazer a estreia do programa hoje, o Radar, que estreia todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da noite, sempre com um convidado especial, trazendo assuntos diferentes, assuntos variados, importantes, né, que são importantes para a nossa comunidade, para a nossa região. Lembrando, Jason, vamos deixar aqui bem claro também, a gente vai receber vários convidados durante esse programa, no qual iniciamos hoje, então, a gente conversou muito, chegamos a um consenso. E, a partir de hoje, a gente vai receber que tipos de convidado aqui no estúdio? Sempre o primeiro, a gente já começa pelo primeiro, que é hoje o assunto, a gente vai abordar a segurança da nossa região, principalmente aqui, Ivoti, Presidente Luciano e Lindolfo Collor. E para isso a gente traz pessoas que são referências nisso, né? Sempre pessoas que se destacam nessa área. E hoje a gente trouxe o delegado Fábio Mota Lopes, que é responsável pela delegacia de Ivoti, que além de Ivoti também atende Presidente Luciano e Lindolfo Collor, para abordar a segurança, a atuação da delegacia, a atuação do delegado frente à Polícia Civil aqui no nosso município. Claro, sempre variando. Semana que vem, a gente já tem... Já posso dar o spoiler aqui? De pode aqui sim. Semana que vem, Marley Villers, a maratonista que ganhou a Maratona Internacional de Porto Alegre em 2023. Ela vai estar aqui segunda-feira que vem para falar um pouco sobre os desafios. Ela que teve inúmeros desafios, a última corrida ela teve que desistir, né, em função de algum problema ali que ela teve, mas a ideia é sempre isso, trazer pessoas que são referências em suas áreas, né? Então, gente, a gente vai receber prefeitos, vereadores, presidentes de entidades, empresários, esportistas, artistas, várias personalidades no novo programa aqui da Rádio Ivoti FM. Exatamente. Então vamos desejar boa noite ao nosso primeiro convidado, seja muito bem-vindo, o delegado Fábio Mota Lopes, titular da delegacia aqui de Ivoti. Delegado, seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Ju, obrigado pelo convite também, boa noite, Jason, aos ouvintes. Dizer que para mim é uma honra, me sinto extremamente lisonjado de participar do primeiro programa, ao mesmo tempo que é uma imensa responsabilidade aqui da minha parte. Mas, em nome da Polícia Civil, em nome da Delegacia de Polícia aqui de Ivoti, nesse primeiro momento aqui da minha intervenção, agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição aí para responder questões inerentes à segurança pública, não só, como o Jason mencionou, de Ivoti, mas também de Lindolfo Collor e Presidente Luciano, que são os 3 municípios que a delegacia aqui abrange na sua área de atuação. Até porque é muito importante, creio que o Jason também pense assim, é muito importante essa interação da Defesa Civil estar aqui para poder falar para os ouvintes, trazer um pouquinho de como funciona, da segurança pública também, trazer e mostrar para os nossos ouvintes, para eles entenderem um pouco mais de como funciona. Informação, né, Ju? Sempre importante. E algo interessante também é que durante muito tempo a gente não teve um delegado titular aqui em Ivoti. E hoje a gente tem, e não só um delegado titular, mas um delegado experiente. Eu queria que o senhor comentasse, fizesse um resumo da tua história, tua trajetória na Polícia Civil, delegado. Não sei se não vai faltar tempo aqui, Gilson, mas vamos lá, vou tentar resumir. Eu entrei na Polícia Civil em 1999, já como delegado de polícia, comecei em Uruguaiana, e depois eu acabei vindo já 6, 7 meses depois para Porto Alegre, onde eu passei a maior parte da minha carreira em delegacias distritais, né, como a 16ª, que é responsável pelo bairro Restinga, depois a 20ª, que pega ali a região da Grande Cruzeiro, áreas onde se tinha, à época,
um número muito elevado de homicídios. A gente não tinha também na estrutura da Polícia Civil as delegacias especializadas de repressão ao homicídio. Tive uma passagem também por Viamão, passagem por delegacias especializadas do DEIC, como a Delegacia de Capturas, a Furto e Roubo de Veículos. Depois, acabei indo parar na administração da polícia, fui diretor de planejamento da instituição. Passei também pela área de ensino, né, porque eu também, paralelamente à atividade policial, eu acabei fazendo cursos de pós-graduação, mestrado. Passei num processo seletivo em 2007, lá na Unicinos, na nossa universidade aqui do Vale do Rio dos Sinos, onde eu leciono ali na Escola de Direito há quase 20 anos já. Então aí fui para a Academia de Polícia, onde por 3 anos eu fui diretor de ensino da Polícia Civil. Após, fui chefe de gabinete, tive uma passagem também pela Corregedoria, e aí depois fui parar no Departamento de Polícia Metropolitana, que a gente chama de DPM, que é exatamente o departamento operacional responsável por todas as delegacias situadas na região metropolitana, inclusive a delegacia de Ivoti. Aí depois do DPM, quando a delegada Nadine, a primeira mulher chefe de polícia, hoje deputada estadual, assumiu o comando da Polícia Civil, portanto a primeira mulher, né, ao longo de quase 200 anos de história, assumindo o cargo principal, a função principal da instituição, eu acabei recebendo o convite da Nadine para ser o subchefe da instituição. Fiquei por lá na subchefia durante 3 anos. E aí, quando a Nadine se licenciou em 2022 para concorrer, portanto, a deputada, eu acabei assumindo o comando da própria Polícia Civil. Então, fiquei como chefe da Polícia Civil por 11 meses, quase 1 ano. E aí, na reeleição do governador, por decisões, obviamente, políticas, que não cabe aqui a gente entrar no mérito, o governador acabou designando um outro chefe no meu lugar. E aí, como eu sou morador, não de Ivoti, né, mas aqui das proximidades, e a delegacia que estava vaga, como tu mesmo mencionaste, ela ficou muito tempo sem um delegado titular, por escolha eu acabei, então, optando, né, para vir para Ivoti. E até no começo, o pessoal me olhava com uma certa desconfiança, mas esse cara aí foi chefe, né, da Polícia Civil, o que ele quer em Ivoti? E eu dizia, olha, eu vim para ficar, né, e agora eu posso reafirmar aquilo que eu disse na minha chegada. Eu já estou aqui há 2 anos e 3 meses e pretendo ficar aqui até a minha aposentadoria. Claro que isso não depende só de mim, né? Mas por que isso? Eu fui muito bem recebido. Hoje a gente tem uma equipe muito boa aqui na Delegacia de Polícia. Historicamente, a gente sempre teve aqui de 4 a 5 policiais. Com a minha vinda, né, eu trouxe também uma equipe que me acompanha. Então, hoje nós estamos em 9 policiais civis em Ivoti, que é um número ideal, né? E é muito difícil de tu dizer isso, porque eu passei por várias delegacias ao longo da minha carreira em que o número era muito baixo, era completamente insuficiente para atender aquela demanda de serviço que chegava até a Polícia Civil. Então, hoje aqui nós estamos muito bem de estrutura, né? Não só material, equipamentos, viaturas, mas também um efetivo que nos permite aqui atender aquela demanda que chega, né? Porque eu digo sempre, quando uma vítima, os ouvintes, alguém que procura a delegacia de polícia, vai procurar num momento ruim, num momento de vulnerabilidade. Então, embora possa não parecer, uma infração penal sem violência talvez não vá ter a mesma gravidade de um crime contra a dignidade sexual, uma tentativa de homicídio, um homicídio, um feminicídio. Mas para aquela vítima que está procurando um socorro, um pedido de auxílio mesmo para a Polícia Civil, para ela é o crime mais grave, a gente tem que saber acolhê-la e tem que saber dar resposta dentro daquelas atribuições, né, que cabem à Polícia Civil, que é exatamente a investigação de um crime, tentando apontar aqui para a Justiça, para o Ministério Público, quem são os autores dessa infração penal para uma responsabilização criminal. Então, resumidamente, peço até escusa se eu me estendi demais aqui nesse fica à vontade. A ideia fica à vontade. Mas eu tentei resumir como é que foi esse meu início até a minha chegada em Ivoti. Não sei se a notícia que eu vou dar é boa ou ruim, mas ainda falta bastante tempo para me aposentar e a minha pretensão é seguir por aqui. Deixa eu fazer um parênteses, então, antes da gente começar a falar desse mundo de criminalidade, porque graças a Deus Ivoti é uma cidade pacata, uma cidade segura, ainda a gente tem uma qualidade de vida boa. Mas entre todos os lugares em que o senhor passou, aqui na cidade de Ivoti, o senhor veio e está há 2 anos aqui. O senhor, um resumo de estar aqui em Ivoti? Pela primeira vez, Juju, eu trabalho numa localidade, como tu mencionaste, no município e região, né? Sim. Porque a gente sempre fala aqui, estou sendo até repetitivo, mas em Randolph Collor e Presidente Lucena.
que foi, digamos assim, o município, ou foi a região mais tranquila que eu já trabalhei até hoje. Sim, por Claro isso que- mesmo, porque Ivoti é tranquila, é uma cidade pacata. Em razão, talvez, até da experiência, de já ter passado em órgãos mais agitados, investigações Sim. mais complexas, né? Pode ser que eu tenha essa visão em razão disso. Mas se nós olharmos os indicadores de violência e criminalidade de Ivoti e da região, são índices que são razoáveis, né? Sim. Claro que o ideal, a população não quer ser vítima de crime algum. Né? Exato. Mas isso é uma utopia. Pegar países desenvolvidos, tu vai ter um indicador também de violência e criminalidade. Não existe país no mundo que não vai ter homicídio, Sim. que não vai ter furto. Acontece, né? sim. Mas Ivoti está dentro dos patamares aceitáveis e isso nos deixa, de uma certa forma, tranquilos, mas, de outro lado, cientes aqui da responsabilidade, que é grande, de manter exatamente esses indicadores nesses patamares. Isso. Então, qualquer coisa que saia da curva aqui, um crime que não é comum de acontecer em Ivoti, a gente vai ter que dar uma atenção especial na investigação para exatamente inibir, né, eventual aventureiro que venha para cá para cometer determinadas infrações, e esse é o papel da Polícia Civil. Até porque o efetivo hoje também está bem grande, né? Veio, tinha pouco, hoje tem, e está bem ativo na cidade, então também. E a comunidade sabe que pode contar com a Polícia Civil. Sempre. Claro que nós não estaremos aqui, né, em Ivoti, Sim. 24 horas de portas abertas. Mas estão ali para atender. Mas nós temos um plantão centralizado em Novo Sim. Hamburgo, então numa situação emergencial, os flagrantes são encaminhados para lá, mas durante a semana, né, durante o horário de expediente, a gente está sempre por aí e de portas abertas para atender e acolher a comunidade. Jason. Isso eu ia perguntar também para o delegado, um crime em um local onde tem um índice de criminalidade maior, eu imagino que a pressão social talvez não é tão grande, que nem aqui em Ivoti, determinados crimes é capa do jornal, né? Porque a comunidade está mais, se assusta mais, aquilo tem uma repercussão melhor. Como é que é a pressão, assim, delegado, num município pequeno, quando tu tem um crime, assim, que talvez em outras delegacias, aquilo não que não seja importante para a Polícia Civil, que a gente sabe que ela vai trabalhar efetivamente para resolver, mas principalmente a pressão social em relação a alguns tipos de crime em uma cidade grande para uma cidade que nem Ivoti. Qual é a pressão exatamente, assim, que nem o senhor falou, para manter esses indicadores baixos? Ele é tão difícil quanto trabalhar num local onde tem bastante crime? Eu digo sempre, dizem que cada localidade tem as suas especificidades, né? Claro que numa cidade maior, numa delegacia como... Vou te dar um exemplo, a 17ª Delegacia de Polícia, que antigamente era responsável pelo centro de Porto Alegre, num determinado momento histórico, havia mais de 40 mil inquéritos em andamento na 17ª, com um efetivo ali de em torno de 20 policiais. Então, tu não consegue atender a demanda. Claro que a pressão é grande também, há uma cobrança, mas com 20 policiais, 40 mil investigações, tu não consegue dar atenção devida para todas elas. Então, muitas vezes as investigações elas acabam sendo, eu estou sendo muito sincero aqui, seletivas. Em Ivoti, por outro lado, a gente consegue atender tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento. Então, há um registro de ocorrência. Seja feito esse registro de forma presencial na delegacia ou pela nossa delegacia online, lá pelo site da Polícia Civil, nós conseguimos investigar todos os casos que chegam ao nosso conhecimento. Então, aqui tem um diferencial que eu te diria e comentaria aqui também com os ouvintes, de que a gente consegue atender e investigar todos os fatos que chegam ao nosso conhecimento, tá? Pelo efetivo, pela demanda ser mais baixa, como nós estávamos falando anteriormente. Por outro lado, claro que tu tem também uma pressão maior da comunidade e isso é compreensível. Não estou aqui reclamando, até é bom que isso aconteça para exatamente a gente, daqui a um pouco, não se esquecer de investigar algo que é importante. Embora, né, parafraseando aqui o nome do programa, né, esteja sempre no nosso radar qualquer infração penal que aconteça, nós sempre precisamos também da comunidade e esse tipo de eventual pressão que possa acontecer também é fundamental para a gente corrigir o rumo, para dar, de repente, se não estamos dando uma atenção devida. E como eu mencionei, né, um crime que daqui a um pouco pode, num grande centro, numa cidade maior, não gerar tanta repercussão, aqui ele repercute. Nós temos essa compreensão de que deve repercutir mesmo, porque a polícia sempre fique atenta às situações que fujam da curva, né? Que saiam daquela normalidade, daqueles poucos delitos que acontecem em Ivoti, né? Então, a gente vai dar sempre essa atenção especial. Claro que há uma pressão, muitas vezes...
Vou até te dar um exemplo que, se não me falha a memória, foi uma matéria tua, né? Nós aprendemos, e tu acompanhou naquela ocasião, uma apreensão de cocaína em Lindolfo Collor, que girou em torno ali de 1 quilo de cocaína, se não me falha a memória. 1 quilo de cocaína, daqui a um pouco em Porto Alegre, não é nada, mas em Lindolfo Collor é uma quantidade considerável, então é óbvio que vai repercutir, e a gente compreende também essa situação de uma forma muito tranquila, muito natural, né? Eu nunca me incomodou também a questão de, daqui a um pouco, teu trabalho ser criticado, até para que tu eventualmente corrija rumos, né? Tu redirecione a tua linha de investigação. Claro que tem situações aqui que também nos deixam um pouco frustrados, né? Porque polícia nenhuma do mundo, polícia nenhuma que trabalha com investigação, por mais eficiente que ela seja, pensa aqui numa Scotland Yard da Inglaterra, ela não vai ter 100% de esclarecimento. Então, tem determinadas infrações penais, eu não estou partindo daquela lógica de que tem crime perfeito, mas tem determinadas infrações penais, por mais que a polícia esgote todos os meios de investigação, infelizmente ela não vai chegar à autoria. Isso não é diferente aqui também em Ivoti e em qualquer outro município, não só do estado, mas do Brasil. Então isso, de uma certa forma, acaba te gerando, mesmo que a gente seja alguém já experiente, né, nesse processo de investigação, uma certa frustração, porque tu quer dar 100% sempre de resposta satisfatória para a sociedade. A dedicação, a investigação, tem tudo isso por trás também. Sim. E a polícia sempre procurando acertar, sempre procurando chegar no ponto certo para fazer tudo certinho, mas criticar, isso vai ser a coisa mais normal, porque nem todo mundo vai entender. Isso eu acho a importância do senhor estar aqui hoje, para a comunidade entender de como funciona tudo isso, porque muitos acabam vendo e ouvindo de uma outra forma. Então, levando para toda a comunidade esse ponto também, para eles entenderem de como funciona. Porque a polícia sempre trabalha para dar certo, para trazer qualidade de vida para todos os munícipes. Perfeito. E até me lembrei, Juju, logo na minha chegada aqui, nós tivemos um crime de repercussão, um furto que aconteceu numa joalheria. Só não vou dar nomes aqui por questões por éticas. E eu sei que aquela infração penal, para nós até agora, ela gerou uma frustração, porque a gente segue investigando até hoje. Ainda tem medidas judiciais e daqui a pouco até a vítima pode estar ouvindo aqui o programa, né? Ela talvez vai identificar aqui a situação, mas ela pode ter a compreensão, a polícia até agora não me deu uma resposta satisfatória no sentido de identificar os criminosos. Então tem investigações que elas andam rapidamente, outras são mais demoradas. E também isso faz sigilos. parte também do processo. Sim. Né? Então realmente tem situações que nos deixam um pouco frustrados, porque tu não consegue dar uma resposta imediatamente para a sociedade, mas esse é um caso que aconteceu há mais de 2 anos e a investigação segue em andamento. Se a gente vai conseguir chegar à autoria 2 anos depois, não sei, isso eu não posso afirmar, mas esgotar todos os meios necessários para isso. Mas estão trabalhando. Esse é o nosso papel, exatamente isso. Estão trabalhando, que dali a pouco, assim, quando acha também, não, agora esqueceu. Ali que consegue pegar também, ali, porque não desistiram, estão em busca. Tem tudo isso. Jason. E por falar em frustração, delegado, muitas vezes a gente acompanha, né, uma determinada pessoa, quando ela é presa, logo após ela é solta, logo quando ela é ouvida, ela é liberada. E isso gera geralmente uma indignação social, as pessoas criticam, né? Culpado, geralmente elas culpam de forma errônea, o culpado é o juiz, o culpado é o delegado. Queria que o senhor explicasse como é que funciona justamente esse processo, talvez para o nosso ouvinte saber como é que funciona, né? Como é que é a atuação da Polícia Civil diante desses casos, assim. Eu digo sempre, dizem que a legislação brasileira, de uma maneira geral, ela é boa. Talvez, aqui é minha opinião, nós deveríamos repensar em aumentar a pena. E eu não estou fazendo um discurso aqui de aumentar a pena para tudo, criar várias infrações penais. A gente já tem crime demais na legislação brasileira. Mas aqueles delitos que normalmente são empregadas armas de fogo, os criminosos usam arma de fogo, esse tipo de crime coloca em risco a vida de qualquer um de nós. Então, talvez repensar, né, num aumento, numa exasperação de pena exatamente só para esse tipo de delito. Porque, no geral, como eu disse, a legislação brasileira ela é boa, ela acompanha a lógica de determinados países. E um outro fator que nós poderíamos pensar em melhorar é aquilo que a gente chama muitas vezes da execução da pena. Porque no Brasil, o indivíduo muitas vezes ele é condenado a, vou dar um exemplo assim aleatório, a 15 anos de prisão. Ele não vai ficar os 15 anos efetivamente atrás das grades.
Estou usando aqui termos bem populares para que o ouvinte aqui compreenda bem o que eu estou tentando explicar. Então, daqui a um pouco, ele vai cumprir 1/6, 2/3, 2/5 da pena e ele já vai ter direito à progressão, né, de regime. Então, do regime fechado, daqui a um pouco ele já passa para o semiaberto, ou até mesmo para o regime aberto, e que aí, durante o dia, ele vai estar circulando novamente na sociedade. Por que eu estou fazendo todo esse comentário aqui inicial? Eu, como policial, a gente tem um viés de querer prender, é natural, isso é da essência da nossa profissão. E às vezes eu também ouço críticas, isso é natural, eu não estou aqui criticando quem critica, né? Eventual soltura de alguém. Mas se porventura o delegado solta, ou o magistrado, que eu não tenho procuração para falar em nome dos juízes, mas determina a soltura de alguém, é porque a legislação impõe, né, determinados limites também para a atuação. Porque eu, como policial, tendo esse viés, né, de querer prender quem está agindo em desacordo com a legislação, talvez eu seja um dos primeiros também, sempre que for possível, a realizar a prisão ou manter uma prisão que é apresentada muitas vezes pela Polícia Militar ou por qualquer um do povo numa delegacia de polícia. Então a gente tem algumas amarras. Vou dar um exemplo. Na semana retrasada, um indivíduo foi flagrado aqui numa agropecuária levando ali um alimento para tartarugas, e aí a gente foi olhar o valor, foi pego com a mão na massa, cometendo a infração, furtando algo do estabelecimento. E aí o objeto foi avaliado em R$22, 22 ou R$23, né? Então, assim, você vai olhar a legislação, decisões judiciais, por mais que eu quisesse ter prendido ou mantido a prisão desse indivíduo, ele ia ser solto logo na sequência. Por quê? Porque primeiro cabe fiança. Tá? Então, todo aquele crime sem violência de até 4 anos de prisão, que é o caso de um furto, se o indivíduo é primário, ele nunca cometeu uma infração penal, que é o caso, por mais que a gente lavre o auto de prisão em flagrante na delegacia, estou usando agora os termos um pouco mais técnicos, eu mantenha a prisão, ao final eu vou ter que arbitrar um valor, determinar um valor, porque ele é obrigado a ter esse direito respeitado, porque se eu não fizer isso, eu respondo pelo delito de abuso de autoridade. Então, nesse caso... Isso é preocupante, porque as leis deveriam de mudar rápido. Isso a gente tem que concordar. Então, por causa dessas coisas. Nesse caso, se ele não é solto, ele vai ser solto. Se ele não é solto na polícia, ele vai ser solto pelo juiz de plantão, porque o juiz não tem outra possibilidade. Ele é obrigado também a agir dessa forma. E daqui a um pouco eu vou ser responsabilizado por abuso. Então, eu insisto muito nisso. Eu digo, olha, eu como policial, se eu tiver a possibilidade, até para manter a ordem em Voti e nos demais municípios, de manter um indivíduo preso, eu vou ser o primeiro a querer agir dessa forma. Então, se eventualmente alguém é solto, não quer dizer também que vai haver uma impunidade, ele vai responder a um processo criminal. A gente nunca pode esquecer também que a regra no direito brasileiro é a liberdade, as pessoas responderem a infrações penais, até pelo princípio da presunção de inocência, de maneira livres, né? Mas a prisão é a exceção. A gente tem também aquela coisa, desde um crime de menor potencial, mas hoje existe também isso, uns crimes graves, bem graves, e acabam. Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte, ela até mandou no meu particular, que pediu para não ser identificado. Ela gostaria de entender ainda por que as leis hoje cobrem o rosto de infratores, que isso ajudaria a comunidade, tu mostrar. Explica um pouquinho então para os nossos ouvintes aqui, a gente já sabe o porquê, já tem toda uma explicação, mas ela gostaria muito de entender. Estupradores, assassinos, sempre com o rosto tampado, sem não podendo falar nome, e a gente fica assim, sem saber, sem poder se prevenir. Perfeitamente, Ju e ouvinte. Na verdade, a própria lei do abuso de autoridade que eu mencionei agora há pouco, ela veda expressamente a divulgação de imagens de pessoas presas ou submetidas à investigação. Mas é de pouco tempo que vem, porque antigamente mostrava e a comunidade ficava em alerta. A gente já sabe como chegou até esse ponto, mas explica isso. Por que foi mudado? O abuso de autoridade já começou com a explicação. A anterior lei do abuso de autoridade ela era de 1965. Então, agora no final de 2016, se não me falha a memória, surge a nova lei com essas restrições. Ela até não veda peremptoriamente a divulgação de imagens
em 100% dos casos, né? Então, imagem e nome também, né? Mas eventualmente a polícia pode, daqui a um pouco, Entendi. dar uma flexibilizada, mas desde que haja um interesse público. Ou seja, há uma série de roubos, só uma situação hipotética, isso não tem acontecido em Ivoti, mas há uma série de roubos praticados em Ivoti, num curto espaço de tempo, mesmo modus operandi, 1 ou 2 indivíduos empregando arma de fogo, levando celulares das vítimas, e daqui a um pouco a polícia na investigação localiza, identifica e prende esses indivíduos. Então aqui é até importante que o rosto deles, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, seja divulgado para possibilitar daqui a um pouco que algumas pessoas que não registraram ocorrência, ao se depararem com essa situação, daqui a um pouco procurem a polícia para também relatar que foram vítimas dessa situação. Agora é claro também, Juju e Jason e ouvintes, que a gente tem que ter um cuidado para não expor indevidamente rostos de inocentes, né? Porque acontece. Então tem os dois lados da moeda, Sim. isso também acontece. Até porque daqui a um pouco pode haver um linchamento. Nós tivemos uma situação de um criminoso que manteve uma menina agora no litoral, vocês acompanharam isso, Sim. em cárcere privado, num porão, vítima de violência sexual, que foi linchado pela população. Eu não estou dizendo que não seja ele o autor, mas vamos supor que não fosse, né? Então há um risco por trás também da exposição de imagens de determinados indivíduos. Então, como regra, não se pode fazer isso, a legislação veda. Eventualmente, pode, daqui a um pouco eu tenho aí um maníaco que comete crimes sexuais em série, e aí daqui a um pouco tu consegue destapar, né, descobrir Sim. quem é esse indivíduo, com provas técnicas, com exame de DNA, material biológico, sendo confrontado, não tem dúvidas. Bom, daqui a um pouco é prudente, como aconteceu agora em Taquara. Não sei se vocês se lembram também, há um indivíduo ali investigado pela Polícia Civil que foi preso, que ele é suspeito de crimes contra a dignidade sexual, Sim, muitos à repercutiu distância, também. né? E agora eu vi que divulgaram a imagem dele, porque isso vai estimular que novas vítimas, ao enxergá-lo, o identifiquem como sendo o autor daquela violência sexual pela qual elas passaram. E aí isso ajuda também nas investigações, porque aqui tem um interesse público por trás dessa divulgação. Então sempre que houver um interesse público, eventualmente, eu não vejo nenhum problema de fazer essa divulgação. Até porque tanto a imprensa quanto a própria polícia, a gente sempre fala, não faça justiça com as próprias mãos. Claro que a revolta é grande. Claro. Principalmente envolve crianças ou qualquer tipo, é revoltante. Nos dias de hoje, então, mais ainda. Só que eu também acho bem válido, quando ter certeza, divulgar para exatamente possíveis vítimas virem e colocarem, porque muitas têm medo também. Acabam... Não sei se vocês ali recebem pessoas que elas vêm com medo. Com certeza. Porque a gente sendo imprensa, o Jason sabe que isso é assim, as pessoas muitas vezes procuram até a imprensa, mas eu não quero que fale, eu tenho medo, Sim. eu não quero expor, eu não quero ser exposta. E aquele medo vem, né, Jason? As pessoas Sim. nos procuram. Muitas vezes procura a rádio, procura o jornal ali, com aquele medo. A gente acaba auxiliando. Procurem a polícia. Ótimo. Eles vão te auxiliar, vão te colocar no caminho certo. Mas muitas pessoas, principalmente estupro, abusos, elas, além da vergonha, tem também aquele medo. Mas aí vai que ele vai preso, vai que a pessoa vai presa e solta e vai ser pior. Então eles têm aquele medo. E a gente precisa deixar bem claro assim que não pode ter medo. É verdade. Porque é só mais uma, vai saber quantas outras pessoas tinham. E isso para nós também é importante que o fato chegue ao nosso conhecimento para a gente fazer um mapeamento e uma análise criminal adequada. Fazer acompanhamento. Porque daqui a pouco eu estou dizendo assim, olha, é muito raro, peguei 1 ou 2 casos até hoje Sim. de roubo em Ivoti, mas daqui a pouco, se eventualmente está acontecendo um roubo pontual em determinada região aqui da cidade e o fato não chega ao nosso conhecimento, eu vou sempre trabalhar com a ideia de que não houve o roubo. Que não aconteceu. E isso é o que a gente chama de subnotificação, crimes Certo. que acontecem, mas que por receio da vítima ou por algum outro fator, às vezes é vergonha, nos casos de violência doméstica, né, tem vários fatores, os fatos não chegam ao nosso conhecimento. Então é importante que eles cheguem para a gente fazer uma análise criminal, como a gente chama, na esfera policial adequada, né? Porque aí tendo números reais, mais confiáveis, tu consegue montar uma estratégia de repressão qualificada, né? A esses crimes de maior impacto aqui para a sociedade. Mais um ouvinte mandando aqui também, assim, pede para legal, ele... A participação dos ouvintes... Estão vendo meu particular aqui, estão dizendo assim, pede para falar sobre os feminicídios da nossa região que vem assustando. Na verdade, nós temos alguns crimes, Juju e ouvintes, o Geiso acompanha diretamente aí o nosso trabalho, que não são exclusividade de Ivoti.
Eu diria que Não, o estelionato, aqui, ele acontece em qualquer canto desse país e cada vez mais. Sim. E esses crimes que envolvem o contexto de violência doméstica e familiar contra mulheres, a violência de gênero, é uma situação que preocupa, e eu diria não só a Polícia Civil, mas deveria preocupar toda a sociedade, porque esse é um problema histórico, esse é um problema social, que ele é fruto exatamente de um machismo da sociedade brasileira. Tá? Absurdo. Absurdo, absurdo. E claro que o feminicídio é a etapa final de um ciclo de violência que muitas vezes começa com uma violência psicológica, com agressões verbais, em que a própria vítima muitas vezes tem dificuldade de vislumbrar que ela está sendo vítima de uma infração penal. É porque o abuso não é só o machucar, começa desde o verbal, como o senhor acabou de Perfeito. colocar. Claro que as pessoas têm essa falsa impressão de que o abuso só começa quando tem a violência física. Mas muitas vezes a violência física já está ali numa etapa intermediária Chegou ou na até mesmo última no etapa, final na desse verdade. ciclo de Isso. violência, né? Então, por que eu estou fazendo todo esse apanhado aqui? Para mostrar para os ouvintes que a violência doméstica não é algo exclusivo aqui de Ivoti ou dos demais municípios da região. Assim como o estelionato, que foi outro exemplo que eu dei, é um delito que hoje atinge todos os municípios, Brasil afora. Ah, mas então é para a gente se contentar com esse tipo de situação? Não, de forma alguma. Tá? E quando a gente sempre faz esse alerta, né, porque a Polícia Civil, as Forças de Segurança, Ministério Público, Judiciário, sempre procuram dar uma atenção especial quando o fato chega ao conhecimento. Então, só vou dar um exemplo. Hoje, se alguma mulher, hoje aqui nós não tivemos nenhuma situação, mas na semana passada, sim, procura a delegacia e diz, olha, o meu ex-companheiro não aceitou aqui a separação, ele está me ameaçando de morte, ele disse que vai botar fogo na casa quando eu estiver dentro da residência, só para dar um exemplo aqui para ilustrar, e ela pede medidas protetivas, nós, na hora que nós finalizamos a ocorrência, olha, exagerando, 15, 20 minutos depois, esse pedido de socorro, esse pedido de medida protetiva já é encaminhado para o foro aqui de Ivoti, para a comarca aqui de Ivoti. E o judiciário aqui, é importante também eu trazer esse relato, ele é muito rápido, ele é muito ágil. No mesmo dia também, a doutora Caroline já fazia isso, o doutor Kleber, que é o nosso magistrado, também tem feito. Essa decisão para concessão das medidas protetivas é uma decisão muito rápida. A lei até estabelece prazos mais elásticos, ali 24 horas, 48 horas, mas hoje, na prática, em Ivoti, acaba sendo decretada uma medida protetiva no mesmo dia, tá? Algumas horas depois, né? E a questão do feminicídio, que é a pergunta da ouvinte, não tem sido muito comum, pelo menos aqui em Ivoti, nós nos depararmos com essa situação. Nesse ano, nós até tivemos uma situação que nós concluímos a investigação agora há pouco. Um indivíduo que é estrangeiro, ele, ao descobrir que a ex-companheira dele, companheira, enfim, tinha saído de casa por não aguentar mais as ameaças, as pressões psicológicas, se escondeu na casa de um outro vizinho e ele tentou entrar nessa residência com a intenção, né, isso a gente apurou na investigação, de matá-la. Então nós temos uma tentativa aqui de feminicídio que só não aconteceu porque esse vizinho interveio e impediu que ele chegasse até a ex-companheira para praticar as agressões. E aí ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Mas ele hoje... tomou uma martelada na cabeça, Nossa. então golpes muito, muito violentos, né? E no ano passado, um pouquinho antes aqui, aliás, já no ano retrasado, né, quando eu cheguei em Ivoti, nós tivemos uma situação na entrada aqui de Ivoti, de um indivíduo que ele, na verdade, já sabia que a ex-esposa estava com um novo namorado. Sim. Ele foi até a casa, como eu digo, para confirmar o que ele já sabia, e ali então nós tivemos um feminicídio consumado. Então, nesses últimos 2 anos e quase 2 anos e meio que eu estou por aqui, nós tivemos mais ou menos esses há poucos casos. dias ele foi julgado, não foi? Foi condenado. Eu lembrei do caso, lembrei. E antigamente se falava muito, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, mete. Se mete avisa, a colher. chama. Perfeitamente. Chama, avisa. Porque antigamente, em briga de marido e mulher não se mete a colher, eu não estou vendo que não me incomodo. Pode salvar uma vida. E salva, né? E eu digo sempre, não estou me eximindo aqui das nossas responsabilidades como força de segurança. A Polícia Civil vai ter que investigar, dar os encaminhamentos devidos nesse caso, mas é um problema social. Até a gente está falando aqui, cultural. A gente está falando do feminicídio, mas há casos também, que ela acabou de colocar, em que as mulheres, que recentemente também houve uma cidadã que acabou esfaqueando o marido, porque é os dois lados da história que também existe aqui, não podemos colocar só a parte masculina, mas feminina também tem umas mulheres revoltadas.
A gente sempre tem que olhar com cautela a situação, mas o que eu te digo assim, a regra não é essa, né? Sim. A regra é o homem espancando Sim, a mulher, a ex-mulher, a ex-companheira, Quesitos porque naquela lógica do machismo, eu perdi meu objeto de desejo, a minha posse, Possessividade. não aceitar a Isso, separação. não né? aceitar que perdeu. Então essa é a regra, isso é a maioria esmagadora dos casos. Claro que eventualmente, Acontece em situações isso. bem pontuais, tu pode ter lá uma situação de uma mulher forjando uma situação de violência doméstica. Mas é importante também frisar que ela pode ser responsabilizada criminalmente se isso ficar demonstrado. Então nós temos alguns crimes, como denunciação caluniosa. Então se eu atribuo a autoria de um crime que não aconteceu, falsamente, portanto, a imputação de um crime para alguém que eu sei que é inocente, eu também vou ser responsabilizado criminalmente se eu agir dessa forma. E um dos crimes que mais me chama a atenção, não só aqui em Voti, mas em outros municípios, como o senhor relatou, o feminicídio ele não é exclusivo de Voti ou da cidade do nosso país, é uma questão cultural, né? Mas uma das coisas que me chamou a atenção, delegado, acompanhando principalmente júris, é que a maioria das vítimas sempre são mulheres, né? Ou no caso de feminicídio, teve há pouco tempo atrás teve um caso de um filho que matou a própria mãe em Estância Velha, foi julgado, mas a impressão que dá é que 80% dos júris que eu acompanho como repórter são de vítimas mulheres. A fatalidade aconteceu com mulheres, assim, na nossa região aqui, de toda a cobertura do jornal diário. Essa impressão que eu tenho empírica, ela se confirma dentro da atividade da polícia? E aqui sim, né? Aqui eu assino embaixo aí do que tu estás dizendo. Claro que agora nós tivemos 2 tentativas de homicídio, pode até ser, dependendo da intenção, um crime de lesão corporal grave ou gravíssima que aconteceram recentemente em Lindolfo Collor, que envolve ali essas situações homens, né? Então, até tu acompanhou, né, também a realização da prisão de 2 indivíduos. Então aqui nós estamos tratando das situações mais recentes de homens, né? Mas realmente, como Ivoti, tu não tem, felizmente, espero que isso aconteça por muitos anos, né? Eu lá usufruindo da minha aposentadoria também, chegando à mesma conclusão, tu não tem uma influência muito grande do crime organizado no município. Isso é importante destacar também. Porque se tu pegar para analisar assim, Geis, algum município que tu tenha membro de alguma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, as facções criminosas disputando espaço, eu respondo para outro município na região metropolitana que é a Capela de Santana. Lá tu vê mais homicídios mesmo, né? Homens matando homens, porque é disputa pelo tráfico de drogas, é disputa pelo ponto de venda, alguma dívida que ficou pendente, né? Mas realmente, em Ivoti a tua análise ela é perfeita no sentido de que a gente tem talvez muito mais crimes relacionados à violência doméstica, e aí tu vai ter a mulher como vítima, do que situações de homicídios relacionados ao tráfico de drogas, onde a gente não vê muito isso, felizmente, né? E a gente vai seguir trabalhando para que isso não aconteça em Ivoti e nos demais municípios. Frisa-se exatamente isso, não é só em Ivoti, outros municípios que eu acompanho, o júri, né? A toda a região. Da região de cobertura do diário, os júris que a gente participa, realmente as vítimas na maioria são mulheres, né? 80%, assim, é raro os casos em que um homem está sendo julgado por matar outro homem, né? Engraçado. Ou de mulher que atacou o homem, que também são níveis baixos, né? Não que não aconteça, mas bem baixo. E, delegado, em relação, assim, às principais, voltando aqui o assunto para nossa região, que o senhor comentou do estelionato, feminicídio, que outras ocorrências assim têm uma certa frequência e incidência na região aqui que a delegacia atende? As principais são essas, né, Jason? Eu, em média, aí, tenho despachado umas 4 ocorrências por dia por estelionato. Então, além do estelionato, a violência doméstica que nós falávamos, e eventualmente tu vai ter um furto a uma residência, mas é algo muito pontual e isso sempre nos chama a atenção. E a gente acaba se dedicando ao máximo aqui para tentar chegar aos autores e evitar com isso que a situação se repita. De novo aqui, no meu primeiro ano em Ivoti, nós tivemos um período ali de 15, 20 dias que cometeram 4 furtos em residência em Lindolfo Collor e 3 furtos logo na sequência também aqui em Ivoti. E a gente percebia que era o mesmo modus operandi, o mesmo veículo, porque Ivoti é uma cidade que tem um cercamento eletrônico muito eficiente. Nós temos câmeras espalhadas por toda a cidade. Então a gente vai chegar, em linhas gerais, aos autores. Então o que acontece quando eventualmente tu tem, para te dar um exemplo aqui de outros crimes que
acabam também sendo registrados aqui na delegacia. Furto à residência é muito sazonal, porque tu tem um aventureiro que vem de fora. A população de Ivoti, eu tenho dito, né, e isso vale também para Presidente Lucena, para Lindolfo Collor, e claro que eu sei que a cobertura de vocês aqui é muito mais ampla, mas eu estou falando daqueles municípios pelos quais eu respondo, né, é uma população ordeira. Então dificilmente tu vai ter alguém de Ivoti que vai praticar um furto a uma residência aqui em Ivoti. Então é gente que vem de São Leopoldo, e eu estou falando aqui da cidade em que eu resido, né? Então já está falando mal da cidade vizinha. Não, eu moro em São Leopoldo, a família toda, né, da minha esposa é de lá, filhos moram lá também. Então, nesse caso especificamente, dos 7 furtos à residência em sequência que nós tivemos, 2 indivíduos de São Leopoldo que vieram para cá, desinformados, acreditando que talvez o município não tivesse cercamento eletrônico. Mais um furto, a polícia não vai dar bola, não vai investigar. Não, aqui, como eu disse, pequena. A gente consegue, e pela primeira vez eu trabalho num órgão policial em que eu consigo afirmar isso. Hoje a gente consegue investigar todos os fatos que chegam ao nosso conhecimento. Teve um caso que aconteceu aqui, que chamou muita atenção, não lembro, eu não vou saber precisar a data certa, mas que houve o furto de uma bolsa aqui no centro e ele conseguiu chegar próximo à farmácia Sereia. Lá, o cercamento e a população acabou acionando a polícia. Foi uma ação tão rápida que ele conseguiu sair daqui, do centro aqui, o máximo conseguiu chegar ali em cima. A polícia pegou, a comunidade estava junto. Então, isso faz diferença, sim, muita. Com certeza, né? E aqui um detalhe também importante, né? Me perdoe se eu estiver tangenciando aqui eventuais questionamentos, né? Se porventura deixei passar algo aqui, por favor, me perguntem novamente. Mas por ser uma população ordeira, por ser uma população, que eu vou dizer assim, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas uma população do bem, é o que faz muitas vezes o morador aqui de Ivoti, dos demais municípios, cair em golpes, né? Interessante essa análise, delegado. Porque se eu sou uma pessoa honesta, né? Eu trabalho de forma lícita, eu tenho lá meu ganha-pão, que é a minha empresa, a minha venda ou determinada acostumado com outra os vizinhos atividade. Também. Exatamente, né? Então eu meço o outro com a minha régua. Se eu sou uma pessoa honesta, eu presumo que o outro também vai ser honesto. Se eu sou uma pessoa que age de forma transparente, de forma lícita, eu não estou vendo maldade no outro. E é por isso que, infelizmente, nós ainda temos muitas vítimas que caem em golpes, que caem em fraudes, por acreditar que daqui a um pouco é a filha que está pedindo dinheiro, enquanto tem lá um criminoso que habilitou uma linha no WhatsApp usando uma foto da própria filha. Ou alguém que se passa por um advogado, sabendo que a vítima lá tem uma ação judicial em andamento, diz, nós acabamos de ganhar a causa, né? Só que eu preciso que tu me transfira aqui para tal chave Pix, 10 mil reais para pagar as custas judiciais. Então as pessoas caem nesse tipo de fraude. Talvez o termo não seja o mais adequado, que eu usei agora há pouco, o termo ingênuo, né? Mas por serem honestas, por acreditarem, assim como agem com boa fé, na boa fé dos demais indivíduos. No ser humano. Então não é gente de Ivoti que está dando golpe em moradores de Ivoti. Isso normalmente a gente está dentro do presídio, é gente que está em outro estado da federação, que à distância usa artifícios, muitas vezes muito bem elaborados. Hoje mesmo, agora de tarde eu recebi um áudio ali que parecia uma gravação de um determinado banco, onde nem conta eu tenho, dizendo que eles evidenciaram uma transação financeira minha suspeita, que era para eu entrar em contato com o número tal. A gravação muito perfeita, com inteligência artificial hoje, que também está à disposição dos criminosos, eles montam esquemas de fraude que são muito bem articulados. E às vezes a vítima tem vergonha também de dizer ou de assumir que ela caiu numa fraude. Então a melhor forma é uma forma aqui de prevenção. Porque da mesma forma que o cidadão de bem vem se modernizando, o criminoso também. Perfeitamente. Aqui, ó, eu vou dizer por mim o que eu acabei passando aqui. Eu sempre, há 18 anos em rádio, eu sempre vinha, não acredita, não cai. E um dia que eu não estava muito bem, eu recebi uma ligação do meu filho. Sequestramos teu filho. A gente sempre fala, não fala nome. A primeira coisa que eu falei, o que aconteceu, Gustavo? Eu que venho alertando. Então, muitas vezes a pessoa, por acreditar, por estar tão bem ali, ela acaba entregando. Sim. E como eu falei, como o cidadão de bem, ele vem se modernizando, o criminoso também se moderniza. E ele é tão perfeito que cai. Até pessoas, muitas vezes, preparadas, como eu disse, há 18 anos em rádio, sempre alertando, gente, faz assim, age assim, sobre entrevistas com policiais, com tudo, a gente sempre alertando, e eu acabei caindo. A sorte que eu tinha meu esposo do lado, que acabou dizendo assim, calma, pegou o telefone, chegamos, e aí liguei pro meu filho não atendeu o telefone, aí parece assim, não, é verdade.
Sorte da paciência do meu esposo que pegou o telefone e começou a conversar e desligou. Disse, não, chega. Espera, nisso meu filho chegou. Mas eu, naquela hora do desespero, meu filho, eu acabei caindo. Então as pessoas, Mas é compreensível. E eu te digo que a primeira vez que eu vim em Porto Alegre, já faz uns 15 anos, talvez um pouco mais, um golpe da falsa central telefônica, que na época não tinha WhatsApp, eram Não. outras ferramentas que os Sim. criminosos usavam para fraude. Eu fiquei observando, não era uma investigação minha, eu já era diretor lá de um departamento, aí como supervisor, acabei participando lá de uma coletiva de imprensa. E quando eu vi a fraude, eu fiquei pensando, mas será que eu não cairia também, mesmo sendo já um delegado experiente nesse tipo de golpe? Eu até acho, Juju, que eu não cairia no momento que pediram para digitar Sim. a senha bancária. Então ali... me não, levantava ali seria uma coisa que, uma peraí, desconfiança. sim. Mas eu tive aquela empatia, eu me coloquei no lugar da vítima e eu achava Perfeito. que eu também cairia naquele De tão golpe. bem né? desenvolvido. Mas tu deu dicas importantes aqui. Se está desconfiada, se é uma situação que foge completamente da rotina, não troca só mensagens, liga, fala com o teu familiar para ver se é ele mesmo que foi... Né? Eu acabei me desesperando porque eu tentei, meu filho tinha saído da escola. E não conseguiu. E por onde o ônibus estava passando, não pegava o telefone. Ah, sim. Então, assim, meu marido foi enrolando e nesse meio tempo eu escutei o barulho do portão e o Gustavo chegou. Eu desabei. Sim. Aí depois eu me fez pensar, eu fui repórter policial por 10 anos. Hoje estou aqui também com entrevistas e a gente sempre alertando. Não fala nome, tente manter a calma, peça para uma outra pessoa ligar, para um familiar, mas eu caí. A sorte que eu tinha alguém que soube lidar com a situação também, que não estava nesse mundo que eu estou. Então, para ver que muitas vezes a pessoa frágil, principalmente quando envolve um familiar, no meu caso, eu só tenho meu filho e aconteceu aquilo ali, o desespero bateu. Sim. E a primeira coisa que eu fiz, que eu sempre falo, não fala em nome, gente. Tenta enrolar. E a primeira coisa que eu fiz, o que aconteceu, Gustavo? Então, assim, eu acabei caindo. Hoje também é um golpe que está muito forte na região. A gente acha, não acontece, mas a gente acaba vendo o nudes. Sim. Esse é Tradicional. preocupante. O que Há o muito jornal tem cobrido, né, Jason? Sim. E é um golpe que é muito conhecido, não é um golpe atual, é um golpe, o delegado pode falar com mais propriedade que eu, sobre o golpe dos nudes, que apesar de ser extremamente conhecido, ainda tem vítimas, né, delegado? A gente fica pensando como... Quase, no estado, quase todos os dias. Aqui na nossa região aconteceu. Eu também acabo sendo vítima dessa situação, porque cada golpe, e aqui, na verdade, o chamado golpe dos nudes é um crime de maior gravidade, porque tem a Sim. pressão, né? Então ele configura o delito de extorsão, que tem uma pena mais alta. Mas a gente chama de golpe dos nudes. E num determinado momento, cada golpe, cada fraude tem as suas variações. Dependendo do criminoso, ele vai para um lado, vai para o outro. Mas a etapa final do golpe dos nudes, os criminosos eles se passam por policiais civis. Porque Exato. aquela pressão, eu tenho um mandado de prisão, e sempre tem erros, né? Ele vai dizer, eu tenho um mandato de prisão. O E mostra um português. documento cheio de erros de português, isso é um detalhe que sempre chama sim. atenção também, né? Mas aí entra o suposto policial no circuito para pressionar, para dizer, olha, né, se tu não pagar tanto aqui, eu não fizer tal transferência, eu vou te prender, eu tenho um mandato, entre aspas, né, de prisão aqui, e uso os meus dados. Já usaram os dados aqui do delegado Borba, aqui de Dois Irmãos. Sim, eu ia Isso comentar. é muito comum. Tá? A semana passada, de novo, eu recebi de um outro policial, um outro colega, uma carteira funcional que usava os dados, os nomes de um outro delegado aqui do estado, e a foto era minha. Então eu também acabo sendo uma vítima indireta, porque eu não Usaram? vou ter o prejuízo financeiro, quando uso os meus dados, as minhas imagens aqui, que muitas vezes pelo fato de eu ter sido chefe de polícia, tem imagens que tu acha facilmente pelas Hoje em dia, pelas nas redes redes, pela sociais. internet, embora a gente tenha aquele cuidado, né, de não divulgar muita coisa na tua rede particular, no teu perfil, né, particular, mas os criminosos estão sempre à frente, eles estão catando, eles estão procurando, eles estão achando Modernizados. as tuas fotos e falsificando documentos, identidades ali funcionais, e aí usam, né? No meu caso, tu perguntou assim, se já usaram os meus dados. Juju, eu perdi as contas já de quantas vezes usaram. Olha isso. Semana retrasada eu recebi um contato, às vezes no Instagram, a pessoa vê lá o nome, o delegado Fábio Mata Lopes está me pedindo tanto. Aí ele me acha no Instagram e manda lá uma pergunta, vem cá, eu só queria saber se eu estou conversando contigo mesmo. Quando vem esse questionamento, eu digo, bloqueia, não faz nenhum depósito, não sou eu, isso é o golpe dos nudes, né? Tu deve ter mandado uma foto íntima tua lá para uma suposta menina, né? Que é o que normalmente acontece. Então, é importante também que os homens, especialmente os homens,
Se tem um espelho em casa, né? Se tem conta vamos ter de que a bom idade senso. chegou e não é uma menina lá de 18 anos que todo dia vai sorrir para ele, né? Então também tem, né, bom essa situação senso, por trás, o né, bom desse senso. E geralmente tipo de crime. o golpista usa a imagem de uma mulher extremamente atraente, né, delegado? certeza. Meninas. Meninas Jovem, com esse uma é o feição perfil. quase que de modelo, assim, né? É. Então é importante isso que o delegado Já falou. começa. Olhando pro espelho, né? Não, mas a autoestima também conta, né, gente? Vamos pela autoestima masculina como tem a feminina, mas assim, ó, dá uma avaliada, gente, da forma hoje, com tantos alertas, com tanto... Dá uma olhadinha lá, mas vá pelo bom senso, eu acho. Se tu se acha bonito, beleza, tua autoestima tá alta, high. Aí tá lá com seus tantos e uma menininha de 15, 16 anos, 17 ali... Porque geralmente eles usam a menor de idade para daí ter um argumento. Isso, esse é um dos argumentos. O maior argumento. Com a minha filha, que tem menos de 14 anos. Isso. Estupro de vulnerável. Então tem Então, toda uma história. vai pela da autoestima, mas infração. vai pelo bom senso também. Vamos e viemos, né? Tem tudo isso. E isso também acontece. As pessoas, elas têm vergonha. Porque como vai chegar na polícia? Porque muitos são casados, pessoas... Sim. E daí chega, como é que eu vou tornar isso público? Vai... Aí a vergonha. Eu até diria que a maioria das vítimas... Porque teve aqui na nossa envolve região pessoas casadas. perdas grandes, de Sim, valores. sim. Porque teve gente que teve coragem e acabou colocando, perdi tanto, valores altos. Ontem mesmo eu conversava com um amigo que ele conheceu uma pessoa que foi vítima do golpe dos nudes. Não foi aqui, foi no outro município no interior do estado. E que a pessoa se suicidou em razão do prejuízo financeiro, da vergonha. E nós tivemos, até depois que ele me relatou... Só não vou dizer quando e onde, mas aqui, né, na nossa área de abrangência, nesse período que eu estou à frente da delegacia, uma situação de uma vítima que teve um prejuízo financeiro considerável e a gente, pela experiência profissional que a gente tem, se preocupou exatamente nesse sentido, né, de que a pessoa, a gente viu ali um quadro de depressão, né? Não estou dizendo que a pessoa entrasse realmente numa depressão profunda, porque eu não sou psiquiatra, eu não sou profissional da área da saúde para testar algo nesse sentido, mas algo empírico, né? Pela experiência que a gente tem, a gente notou que a pessoa estava com uma fala um pouco mais suicida, né? Isso sempre preocupa. Então a gente acionou a área de saúde, familiares, né? Para dar todo o suporte para que ele tivesse esse acompanhamento em razão, né, da vergonha, do prejuízo financeiro que ele sofreu, né? Então são vários fatores que levam e podem levar a esse quadro que a gente estava relatando. Delegado, aproveitando essa deixa que o senhor mencionou sobre o crime organizado, os criminosos de modo geral aproveitarem as mudanças, a evolução tecnológica para cometerem crimes, dentro da tua experiência assim, de ter iniciado na polícia há 25 anos atrás, o que tu aponta assim, que mais destaca tanto positivamente quanto negativamente dentro do combate ao crime na Polícia Civil, à frente da Polícia Civil? Boa pergunta. Claro que quando eu iniciei na Uruguaiana, a internet ainda era discada, então tu não tinha tanto crimes à distância como se tem hoje. Então, a evolução tecnológica ela é importante para o desenvolvimento de uma sociedade, o desenvolvimento econômico, claro que é. Mas por trás disso também vem uma onda de infrações penais. Hoje é muito fácil, por exemplo, tu criar um microempreendedor individual, o chamado MEI, né? E aí eu vejo assim, Jesus, às vezes as pessoas dizendo, não, cada vez mais no Brasil as pessoas estão saindo da informalidade, porque aumentou o número de microempresas, pequenas empresas que foram constituídas e as ferramentas tecnológicas permitem que esse tipo de abertura, assim como a abertura de uma conta bancária, tu consiga fazer hoje de casa. Só que algumas investigações nossas aqui estão mostrando, com essas novas ferramentas também de investigação, que na verdade... criminosos, estelionatários principalmente, que tem muito criminoso que está migrando para o estelionato, por isso que eu estou sendo até um pouco repetitivo nessa questão do estelionato, porque é um movimento nacional, o lucro é fácil, é crime sem violência, dificilmente alguém vai ser preso em flagrante, e aí tu tem um contrassenso que se o indivíduo ele é preso pelo crime estelionato, ele vai continuar praticando o crime estelionato de dentro do presídio, porque ele só vai precisar de um celular para isso. Então por que eu estou ilustrando aqui desta forma, né? Porque a evolução tecnológica também faz com que o criminoso sempre esteja um passo à frente. Nas nossas últimas investigações aqui com quebra de sigilo bancário, onde a gente começa a analisar a movimentação financeira
né, de estelionatários de fora aqui, de Voti, porque normalmente é de São Paulo, é de outro estado da federação, assim como os gaúchos, quando eles vão praticar estelionato, eles pegam vítimas de fora para dificultar, né, a investigação. A gente percebe claramente que estão sendo criadas cada vez mais empresas de fachada para lavagem de dinheiro. Entra muito dinheiro. Eu só vou dar um exemplo aqui. Na semana passada eu estava analisando alguns status bancários de pessoas investigadas, já foram indiciadas aqui em investigações nossas, em que num único dia, um estelionatário de São Paulo recebeu, entre PIX variados, né? Porque a conta do estelionatário ela tem esse perfil. É só ingresso de valores via PIX e no mesmo dia esse valor sai via PIX para um laranja, para um terceiro ou para uma empresa de fachada, como eu estava mencionando. Num único dia entrou mais de 400 mil reais na conta desse golpista. 400, quase meio milhão. Num único. Não vou nem dia. falar dos demais comparsas, né? Porque esse era um golpe com outros envolvidos, né? Então, qual é o grande mudança, o que eu hoje fico feliz de ver na Polícia Civil? Historicamente, a polícia sempre trabalhou muito bem com a identificação do criminoso. Isso era assim lá em 99, quando eu entrei na polícia. A prisão do cara e a retirada desse indivíduo de circulação. Prisão. A lógica do direito penal, essa era uma lógica também que norteava o trabalho de investigação criminal. E eu me lembro que, quando eu cheguei também na administração, a gente pediu alguns números para ver quantos inquéritos de lavagem de dinheiro a Polícia Civil tinha feito. A lei de lavagem de dinheiro é de 1998. Nos 2, 3 anos seguintes, nenhum inquérito tinha sido feito pela Polícia Civil. Então, nós não estávamos acostumados naquela ocasião a atacar o patrimônio das organizações criminosas. Então, acho que essa foi a grande virada de chave nos últimos 10, 15 anos que aconteceu, porque não que tu tenha saído daquela lógica de identificar o criminoso e realizar a prisão do criminoso. Isso é fundamental. Eu não estou dizendo nada em sentido contrário. Mas, além disso, cada vez mais, por isso que eu dei alguns exemplos aqui de Voti também, a gente vem trabalhando com análise financeira. Buscar o dinheiro, né? Porque o dinheiro, muitas vezes, ele te dá todo o passo a passo de uma associação criminosa ou de uma organização criminosa para também tu fazer aquilo que a gente chama de ataque financeiro. O enfraquecimento financeiro das organizações criminosas. Cada vez mais a polícia tem atuado nessa área. Vocês que são da imprensa noticiam e têm acompanhado sequestros de bens, bloqueio de valores em contas bancárias. Então, além da identificação do criminoso, a prisão do criminoso, destruir aqui a estrutura financeira das organizações criminosas é um papel fundamental na atividade também da Polícia Civil, nessa atividade de investigação. E eu acho que a gente evoluiu muito, né? Assim como o crime evolui usando novas ferramentas tecnológicas, a polícia também usa ferramentas tecnológicas para tentar identificar os autores. E cada vez mais, acho que é o destaque que eu traria aqui, trabalhar não só com a lógica de prisão, mas recuperação de bens, ataque financeiro, também no patrimônio, em cima do patrimônio dessas organizações. Eu acredito que elas impactam significativamente as organizações criminosas, mas talvez mais ou igual ou mais que uma prisão ao infrator, atacar o poder dele, o econômico, que mantém ele. Se tu pega uma associação voltada ao tráfico de drogas, tu não vai acabar com o tráfico prendendo o traficante da vez. Aqui não é tão comum, né, disso acontecer. Mas, de novo aqui, eu vou trazer o exemplo de Capela de Santana, que é um outro município, como eu disse há pouco, que eu também respondo. Capela de Santana tem vários pontos de tráfico. E a Polícia Civil lá, assim como a Polícia Militar, realiza prisões sistemáticas. Mas eu vou pegar as últimas 4 prisões em flagrante que nós realizamos lá. O traficante foi preso, com antecedentes criminais, inclusive por tráfico. Não deu, assim, 2 horas, o líder daquela facção, daquele núcleo da facção que atua lá, já tinha colocado 2 horas depois um outro traficante para seguir fazendo dinheiro com a venda de drogas, né? Porque é o grande mote, é o grande combustível aqui, eu diria, do tráfico de drogas. Então, por isso que é importante também não só realizar a prisão, claro que é fundamental, mas também tentar atacar o patrimônio das organizações criminosas. Juju, eu encerrei, a gente se alongou bastante aqui. A gente que tem assunto, tem assunto.
A gente poderia continuar a noite inteira aí Temos conversando assunto, sobre sim. segurança pública, ainda mais com o delegado. Mas iremos convidá-lo novamente. Então, sim, Com nosso certeza. tempo está esgotado aqui. Vamos agradecer a presença do delegado Fábio Mota Lopes, titular da Delegacia de Polícia aqui de Ivoti, que trouxe várias informações. Isso é muito importante para a comunidade ver essa interação e entender muita coisa. Então, agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio Ivoti FM. Eu que agradeço, em nome da Polícia Civil, da Delegacia de Polícia aqui de Ivoti. Obrigado, Juju, obrigado, Jason, pelo convite. E mais uma vez registrar aqui, que eu fiquei bastante emocionado, bastante lisonjado por ter sido o primeiro convidado a participar exatamente do primeiro radar, e naquilo que a gente puder ajudá-los, a gente está sempre à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos. E reforçando também, vamos mais uma, tem assunto. Reforçando mais uma vez que se a comunidade precisar, entre em contato. Com certeza, a delegacia está de portas abertas para Telefone, acolher o rede cidadão. social. Sim. Até nós acabamos mudando agora todos os telefones, teve uma estruturação, mas na sequência aqui eu passo as linhas atualizadas aí, porque acho que é importante a comunidade ter. A gente tem um WhatsApp também, que aí na sequência eu deixo à disposição os números aqui para que vocês também possam nos ajudar divulgando, né, esses canais de contato da Polícia Civil para o cidadão de Ivoti, Lindolfo Collor e Presidente Luciano. Certo, então, muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. E a gente sempre à disposição também. Jason, parceiro de trabalho aqui, prazeraço começar esse programa juntamente a ti. Que bom. E vem muitas novidades aí, toda segunda-feira, programa Radar das 20 às 21 horas, já com uma convidada para a próxima semana. Marley Villers, campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre de 2023. Eu tento ser que nem ela, mas eu não consigo, né? Mas quero agradecer o delegado por ter aceitado o convite de estrear esse programa, esse novo formato aqui da Rádio Ivoti FM, uma parceria aí entre eu e a Juju. E espero que o senhor retorne ao nosso programa. Com certeza a segurança pública sempre será um assunto que é importante para nós. Agradecer ao senhor e agradecer a Juju, aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Os ouvintes e a galera que acompanhou nós também pelas redes sociais. Segunda-feira, a partir das 20 horas, estaremos de volta aqui. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou. Segue a programação da Ivoti FM. Nós também.